Gente querida, boa noite para vocês. Boa noite, amém? Meu Deus. Dá um toque na pessoa do seu lado e fala assim, ó, acorda, o culto já começou. Vai, fala aí. Acorda aí, o culto já começou. Beleza? Então vamos lá. Boa noite, amém? Beleza. Gente, que bom ver Valériazinha ali. E Laila também, gente, que legal. Vocês são muito bem-vindas. Valéria e Laila. Valéria é esposa do Paulo Cicoli, pastor, missionário. Eles estão fazendo um trabalho no interior da França, um trabalho muito difícil, muito difícil. E para mim foi uma surpresa ver a Lelinha ali e Laila. Poxa, sejam muito bem-vindas, Deus abençoe, que bom que vocês estão aí. Gente querida, essa semana um slidezinho do Facebook tirou algumas horas do meu sono. Um slide dizendo que a ONU havia orientado e estava pressionando para que houvesse uma perseguição aos cristãos. Esse foi o slide. Eu tomei o cuidado de procurar, ir na fonte primária, li alguns relatórios da ONU a respeito e descobri o seguinte: o que tem de verdade nisso? A ONU está criando um conceito novo, é o conceito de direito cultural. Isso significa que o conceito cultural é parte dos direitos humanos. Então, o que isso quer dizer? O que é um direito cultural? Isso significa que qualquer pessoa pode se manifestar da forma que quiser, que achar conveniente, se isso for para ela uma manifestação cultural. Entendo a gravidade e a implicação desse conceito que a ONU vai fazer força, já começou, para impor aos estados que fazem parte da Organização das Nações Unidas em relação a esse assunto. Então, um nome novo que a gente vai começar a ver por aí nos jornais, sendo citado na mídia de uma maneira geral. Direito cultural, parte integrante dos direitos humanos. E num dos relatórios da Comissão de Direito Cultural da ONU, ela recomenda que todos os países endureçam contra o fundamentalismo e o extremismo. Nesse momento você deve pensar, pois está falando para endurecer contra o fundamentalismo e o extremismo, ela deve estar se referindo aos muçulmanos, que explodem bomba em todos os lugares do globo. Mas, quando eu dei uma olhada no relatório, nos relatórios que eu li, eu não encontrei uma única menção ao Islã, não encontrei uma única menção aos atos de terrorismo, aos atos de violência praticados pelos muçulmanos. O relatório da ONU, ela não considera que essas manifestações do Islã, desde o marido que bate na sua esposa, até a morte dos homossexuais, como um atentado aos direitos humanos. Isso não foi mencionado em lugar algum dos seus relatórios. Ela vê isso como um direito à manifestação cultural. Ora, uma instituição tão aberta, tão legal, tão bacana assim, o que ela consideraria, então, que seria extremismo e fundamentalismo? Então, eles dão um exemplo do que preocupa eles num determinado momento do relatório. E eles dizem o seguinte: o que causou horror a nós, da Comissão de Direitos Culturais, foi o fato de que na Rússia, num determinado teatro, foi apresentado lá uma peça, uma manifestação artística, em que alguns símbolos religiosos da Igreja Ortodoxa Russa foram usados de forma ofensiva. E o governo russo simplesmente mandou demitir o diretor daquele teatro.
Então, vocês vejam o que está acontecendo? Quer dizer, eles fazem uma manifestação, quer dizer, há uma manifestação artística em que símbolos da igreja ortodoxa russa são usados de forma ofensiva, mas até aí tudo bem, porque isso é direito cultural daqueles que estão se manifestando. Agora, o fato do diretor ter sido demitido, porque permitiu a tal da apresentação, e a gente entende bem o que se passou lá, porque a gente acabou de ver isso aqui, o diretor ter sido demitido causou enorme repulsa na Comissão de Direitos Culturais da ONU. Então, vejam só, eles não estamos falando da ONU, gente, Organização das Nações Unidas. Então, vejam só, eles não estão incomodados, não há nenhuma menção ao crescimento do islamismo, por exemplo. Mas estão extremamente preocupados com a resistência que os cristãos têm feito a certas ideologias, a certas agendas. Aos olhos deles, os cristãos são os principais culpados, os principais responsáveis pelo atraso na agenda dos direitos humanos universais. Então, para eles, a culpa do aborto ainda não ter sido liberado em todos os aspectos, a culpa de não haver casamentos homossexuais aceitos em todos os países, a culpa das crianças não serem adotadas por 2 homens ou 2 mulheres, a culpa das drogas ainda não terem sido liberadas em todos os países, a culpa do Estado ainda não estar controlando as famílias, é dos cristãos. Isso está no relatório, Então, gente, vejam só, segundo a ONU, os extremistas precisam ser reprimidos. Os extremistas precisam ser reprimidos. Mais uma vez, ele não está se referindo aos terroristas que soltam bomba, mas aos cristãos que se opõem a essa agenda que eu acabei de falar. É verdade que em poucos lugares do relatório, ele cita explicitamente a questão do cristianismo. Eles foram cuidadosos com isso, mas na leitura do relatório não resta dúvida. O extremismo a que eles se referem é o posicionamento firme dos cristãos em relação à sua fé. O fundamentalismo que incomoda é aquele que ainda tenta impor limites à imoralidade e a toda essa bagunça que nós temos visto continuamente aqui diante dos nossos olhos. Então, o relatório da ONU termina com uma recomendação de empenho a todas as nações para que lutem de maneira incisiva contra os fundamentalistas e extremistas, para que a agenda dos direitos humanos possa caminhar. No Brasil, gente, já muito que a Rede Globo está empenhada em semear o ódio aos cristãos e a destruição dos valores cristãos. Segundo a Globo, e segundo aquilo que a Globo tem massificado, meninos precisam ser educados como meninas e vice-versa, para que haja justiça no dia que ambos chegarem ao mercado de trabalho. Para que os dois tenham a mesma oportunidade, tanto menina precisa ser educada como menina tem que ser educado como menino. Os centros de umbanda que são destruídos nas comunidades do Rio de Janeiro, nos morros cariocas, eles são destruídos porque os traficantes são cristãos. Não é porque eles são bandidos, mas porque eles são cristãos. Percebe? Como a Globo vai, como uma mídia dessa dimensão, vai semeando ódio, né? Quantas pessoas devem ter pensado, que traficante mau, esse traficante só podia ser cristão, para destruir um templo de umbanda. Ele não pensa, só podia ser um traficante, né? Só podia ser um bandido. Não,
mas a notícia é exposta dessa maneira. Recentemente, gente, chegou ao ponto do ridículo, quando a Globo, noticiando um assassinato, expõe o bandido morto pelo policial que tinha sido roubado. O bandido é apresentado como a vítima. Vê? A vítima ficou exposta no chão. Não, cara, é o bandido que tentou assaltar o policial armado, e o policial, graças a Deus, reagiu e teve que acabar com aquela vida, porque ele conseguiu se proteger e a população em volta. Não há problema algum, segundo a Globo, em usar esses símbolos do cristianismo, e a verdade é que para nós protestantes, isso de fato nem importa. Mas existem outras áreas do cristianismo, para quem importa? Para a Globo não existe nenhum problema em usar esses símbolos do cristianismo, inclusive Jesus, de forma ofensiva, se isso for considerado uma manifestação artística. Obrigar uma criança a tocar um homem nu não fere o estatuto da criança e do adolescente, mas o pai e a mãe que se preocupam em educar o seu filho e lhe dão uma palmada, isso é um crime que precisa ser reprimido com todas as forças do Estado. Segundo a Globo, pedofilia, zoofilia, escárnio com a fé alheia, tudo isso são coisas absolutamente toleráveis e até saudáveis, se forem feitas em nome da arte. E quem boicotar essas apresentações é fascista, é opressor. Criança Esperança desse ano, não sei quantos de vocês tiveram o desprazer de ver, que lá em casa a gente já boicotou a Globo, já deve ter aí alguns meses que a gente não assiste. Mas quem teve o desprazer de assistir o tal do Criança Esperança, veja só, Criança Esperança, olha que coisa fofa, né? Um programa para ajudar os pobres, as crianças carentes, as pessoas necessitadas. Vão fazer um apelo para as pessoas doarem para isso. E aí abrangem o Brasil todo, divulgam para o Brasil todo. Qual foi o tema desse programa no ano de 2017? Foi a luta contra o preconceito para com as crianças transgêneras. Vocês têm que aceitar uma criança de 6, 7, 8 anos de idade que queira mudar de sexo. O pai é obrigado a pagar a cirurgia. E se o pai não autorizar, o João Willis está com um projeto de que o governo pode autorizar, independente do desejo do pai ou da sua mãe, da permissão do pai e da sua mãe. Se a criança quiser, ela vai fazer cirurgia, o Estado vai fazer de graça. E, pasmem, irmãos, eu não sei quantos acompanharam essa semana, na Universidade Federal da Bahia, numa manifestação, já apareceu um primeiro cartaz pedindo morte aos cristãos. Está lá, está por aí, está na mídia toda. Entra lá, morte aos cristãos, Universidade Federal da Bahia. Não entra agora não. Quando acabar, você entra e você vai ver lá, tem um cartaz pedindo morte aos cristãos. Por quê? Porque são esses os intolerantes, são esses os irresponsáveis, são esses que não sabem o que é amar, o que é aceitação, e eles estão atrapalhando a gente. Eles têm que ser exterminados, eles têm que ser tirados do nosso caminho. Eles se transformaram num grande problema para a agenda que nós já temos aqui diante de nós. Então, gente, diante disso, me veio ao coração ler com vocês esse texto que está aí na tela. Daniel, capítulo 3, dos versículos 4 a 6. Daniel, capítulo 3, versículos 4 a 6. Então, o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música,
prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Dá nem para dizer amém no final, né? Do texto, dá nem para dizer amém. O que acontece aqui, gente? O rei Nabucodonosor, mais uma vez, foi tomado pelo delírio que muitas vezes possuem aqueles que são investidos de algum poder. Então, ele, não satisfeito com toda a glória, a riqueza, a prosperidade que Babilônia havia alcançado sob o seu reinado, ele decidiu erguer um ídolo, uma estátua de quase 30 metros de altura e colocou num lugar bem visível a todo o povo. Vários lugares muito distantes, aquele ídolo, aquela estátua era vista. Então ele deu uma ordem. Qual foi a ordem do rei? A ordem foi, olha, num determinado momento vai ser dado um sinal. Quando o sinal tocar, todos vocês se ajoelhem diante da estátua, adorem ao ídolo. Aqueles de vocês que não se prostrarem, que não se renderem, não obedecerem e não agirem assim, serão lançados na fornalha ardente. Então, nos versículos 2 e 3 do capítulo que nós estamos lendo, dizem que ele reuniu, num certo momento, todas as autoridades do reino de Babilônia. Ele reuniu todas as autoridades, bem como todo o povo, todas as pessoas, das mais simples, as mais influentes, as mais poderosas, todos reunidos numa enorme multidão, aguardando a ordem do rei. Então, gente, imagine agora essa cena. Imagine essa cena. Uma multidão, milhares e milhares de pessoas agrupadas, cobrindo toda aquela planície até onde a vista alcançava. De um lado estava a estátua, lá com seus 27 metros, imponente, num canto, e do outro, a fornalha acesa. De repente, o som dos instrumentos alerta. Se curvem, se coloquem de joelhos, se prostrem. E aquele mar de gente se dobra diante da estátua e a adora. No meio daquela multidão, havia muitos israelitas, muitos hebreus, que não tinham dúvida alguma da ordem do Senhor. Olha, não tenham ídolos diante de mim. O Senhor, Deus, é o único Deus, e só Ele adorem, só Ele prestem cultos. Gente, tinha muitos israelitas, muitos hebreus, mas a pressão, naquele instante, era muito grande. O rei deu a ordem, implacável, bem específica. O sinal de alerta para se renderem já foi entoado. Agora, ou vocês se rendem, ou vocês obedecem, ou vocês serão jogados na fornalha. E naquele instante, todo aquele mar de gente se rende e cai prostrados de joelhos, diante da estátua e a adora. E nesse momento, 3 jovens se destacam, 3 jovens ficam em evidência. Até onde a vista alcançava, todos, sem exceção, estavam ajoelhados, prostrados, ali. Apenas aqueles 3 jovens, os amigos de Daniel, permaneciam de pé.
Alguns homens se aproveitaram da situação, enciumados com eles, e denunciaram eles ao rei. O rei fica furioso, manda chamá-los e adverte: é melhor vocês se prostrarem diante da estátua. Se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês dentro da fornalha que arde. Nesse momento, o rei mostra toda a sua arrogância. E no versículo 15 ele faz a seguinte pergunta aos 3 jovens: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Vê? Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Mas, gente, aqueles rapazes eram valentes, determinados. Eles conheciam o Deus de Israel. E a sua resposta deixa o rei completamente desconcertado. Nos versículos 16 a 18, eles dizem: Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os 3 amigos de Daniel que não se prostraram à estátua, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, gente, olha que coisa tremenda. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, que coisa maravilhosa. Continue imaginando, a gente está lá no meio daquela multidão, até onde a vista alcança, dezenas, centenas de milhares de pessoas ajoelhadas diante da estátua e a fornalha acesa. Uma coisa é nós lermos esse texto no conforto da Oceânica aqui, em pleno século 21. Mas uma outra coisa bem diferente era aqueles 3 homens tendo uma conversa com o rei Nabucodonosor, vendo a poucos metros de distância a fornalha realmente incandescente. Então, o que nós vemos aqui, gente, são 3 jovens que amavam muito mais a Deus do que a sua própria vida. O que nós vemos aqui é que, naquele momento, aqueles jovens, eles não tinham garantia nenhuma de que eles seriam livres do fogo. É aquela história, a gente entende isso muito bem no nosso coração. Quer dizer, nós cremos que Deus pode nos livrar, mas nós não sabemos se será da vontade dEle nos livrar. Nós sabemos que Ele pode, mas não sabemos se vai ser a sua vontade. Portanto, esses jovens, eles não peitaram o rei, porque eles já tinham sido avisados por Deus de que Deus os livraria. Não, eles não tinham certeza alguma em relação ao seu futuro breve. Eles não sabiam o que ia acontecer, pelo contrário. A convicção deles é de que eles iam morrer mesmo na fornalha. Eles sabiam que se Deus quisesse, poderia livrá-los. Mas a expectativa deles, nesse instante, não era essa. Eles imaginavam, dentro de alguns instantes, nós estaremos sendo mortos naquela fornalha. Mas eles pensaram, uns instantes mais, e nós estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Isso foi o que moveu o coração deles. Então eles estavam determinados a não ceder àquela pressão. Eles estavam prontos a morrer, mas não estavam prontos a abrir mão de sua fé e do seu Deus. Vê? Você viu a resposta deles? Quer dizer, não importava tanto se eles seriam livres da fornalha. Não importava tanto isso. Mas eles preferiam abrir mão da vida a abrir mão do seu Deus. A verdade para aqueles jovens era inegociável. Eles jamais venderiam a própria consciência. Eles preferem morrer a se tornarem infiéis. Eles estão prontos a dar a sua vida, mas não
a abandonar o seu Deus. E assim acontece. Eles são jogados na fornalha ardente, sem nenhuma certeza de que Deus os livraria. E sabe qual a consequência disso, gente? Quando o rei vê o quarto homem andando na fornalha com eles, e eles totalmente imunes ao poder das labaredas, então o rei declara: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei. É o próprio rei quem está falando isso, hein? Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Bem, irmãos, o que acontece aqui? A atitude daqueles 3 jovens abençoou a enorme multidão que pôde constatar o poder de Deus. E com certeza, ali muita gente veio a crer no Deus de Israel. Dessa forma, a convicção de poucos abençoou a muitos. Então vamos às aplicações. Estamos vivendo, gente, um período bem parecido com o de Daniel na Babilônia. Os cristãos que querem permanecer fiéis a Deus dos dias atuais já têm sentido uma forte pressão de toda a mídia e da sociedade. Então a primeira aplicação é: jamais ceda às pressões. Não ceda às pressões. A ordem do rei foi contundente. Adorem o ídolo ou serão jogados na fornalha. Nós, no século 21, vamos ser confrontados com situações cada vez mais difíceis, mais constrangedoras, mais complexas. Nós vamos ser pressionados. Estudantes, jovens, atenção. Nós vamos ser pressionados nas escolas, pelos professores, pelos colegas, nas salas de aula. Nós seremos pressionados pelas ideologias, pelo politicamente correto. Nós seremos pressionados nas empresas que têm patrocinado esses movimentos, têm estado por trás deles. Nós seremos pressionados pelo patrão, nós seremos pressionados pelos amigos da esquina e até pelos vizinhos. Serão colocadas diante de nós escolhas muito parecidas com as que foram colocadas diante dos amigos de Daniel. Será algo mais ou menos assim: rejeite os valores cristãos, ou você será ridicularizado. Negue seu compromisso com Cristo, ou nós zombaremos de você até que você não suporte mais. Abra mão das suas convicções, abra mão da sua fé, ou então nós vamos jogar você no ostracismo. Não queremos mais ser seus amigos. Você não será mais convidado para as nossas festas. Você não irá participar dos nossos programas. Não jogará mais no nosso time de futebol. Não fará parte mais do hall social do nosso condomínio, aonde nós moramos. Se você se recusar a abrir mão, nós não queremos mais a sua companhia. Você não será mais bem-vindo. Gente, isso já está acontecendo com muitos de nós, muitos jovens, muitos profissionais. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas para os servos de Deus, estar colocado entre essa pressão
de se curvar diante de um ídolo ou ir para a fornalha. Gente, olha, sendo muito sincero, será sempre uma situação muito difícil. Vocês não pensem que os amigos de Daniel foram de uma forma romântica, iludidos ou muito confortáveis em seus corações. Não, não foram. Eles foram aflitos, eles foram pressionados. Seu coração estava apertado, não sabia o que iria acontecer. Escolher a fornalha nem sempre será simples, nem fácil. Mas, gente, aguente firme, porque da mesma maneira que Deus socorreu os amigos de Daniel, Ele também vai socorrer você. E vai me socorrer também. Olha, lembre-se de Pedro, que cedeu à pressão, negou a Jesus. E o fato de Pedro ter cedido à pressão levou ele a uma enorme amargura do seu coração, a uma profunda tristeza. Depois dele ter negado a Jesus, naquele período antes dele encontrar com o Senhor já ressuscitado, pergunta para ele: Pedro, depois que você negou Jesus, diante dessa tristeza que você está sentindo, confessa para a gente, você negaria Jesus de novo? Ou você preferiria ter sido morto com ele numa cruz? Eu tenho certeza que Pedro não hesitaria na sua resposta, mas ele diria: essa dor que eu sinto, da traição, da negação, de ter cedido à pressão, ela é insuportável. Eu preferia ter morrido. Talvez aquele momento da dor da cruz, apesar de toda a angústia e o sofrimento daquele momento, mas eu sei que nesse instante eu já estaria na presença de Deus e tudo já teria passado e teria sido muito mais glorioso para mim. Suportar a angústia, a dor, a vergonha de ter negado a Jesus é incomparavelmente pior. Então, gente, fica a lição, primeira aplicação dos amigos de Daniel para nós: jamais ceda às pressões. Segunda aplicação: prefira sempre a verdade, mesmo que isso o leve à fornalha. Prefira sempre a verdade, mesmo que isso vá te levar diretamente para a fornalha. Sabe o que isso quer dizer, gente? Essa estratégia de ridicularizar as pessoas não é alguma coisa nova. Essa estratégia de ridicularizar pessoas que pensam diferente, que têm uma visão diferente, que agem de uma maneira diferente, já é antiga. Na verdade, essa estratégia de ridicularizar os outros, isso é muito usado nas escolas, nas universidades, em algumas empresas, e a gente está vendo isso nos principais meios de comunicação dos dias de hoje. Ridicularizam, é uma estratégia mesmo de poder, para tirar a pessoa, para afastar, menosprezar, tirar a influência dela. Ridiculariza. Não vou citar nome nenhum, mas dá uma observada aí nessa guerra política que já começou, como é a estratégia de um candidato em relação ao outro, se não é de tentar ridicularizar o seu oponente. Ridicularizam aqueles que discordam, ridicularizam aqueles que pensam diferente, ridicularizam aqueles que são vistos como uma ameaça. Por isso, você nunca verá numa novela da Rede Globo um personagem cristão normal, decente, equilibrado, inteligente, que faz a diferença. Ela sempre vai mostrar o cristão como alguém totalmente descompensado, alguém
completamente influenciado, ignorante, como quase um autômato, quase como um robô dirigido por pastores espertalhões que só tem interesse em arrancar o dinheiro daquele fiel desavisado, daquele fiel que não está atento ao que está acontecendo ao redor. A Globo só vai apresentar cristão dessa maneira. Você já ouviu falar aquela coisa de que não vou fazer essa pergunta? Cheguei a pensar, não vou fazer uma pergunta lá, não, mas aí vai ser constrangedor, mas eu quero só saber se você já ouviu, não precisa levantar sua mão, não precisa se manifestar, não precisa falar nada, fica quietinho do jeito que você está. A pergunta é, quem aqui acha que judeu é pão duro, mão de vaca, mesquinho? Eu duvido que você não tenha ouvido falar isso. Todo judeu é mesquinho. Todo judeu é mão de vaca. Todo judeu é pão duro. Gente, sabe de onde veio isso? Da propaganda nazista da Segunda Guerra Mundial. Todo aquele sistema de comunicação nazista se empenhou em ridicularizar aqueles que eles queriam dominar. E olha o resultado. Até hoje, tem pessoas que talvez estejam aqui no nosso meio, que no coração tem convicção de que é isso mesmo. O Henrique está falando meio que desavisado, porque judeu é pão duro. Tem gente que está pensando assim. Isso claro, tem judeu mesquinho, como tem judeu generoso. Como tem cristão mesquinho e cristão generoso. Como tem budista mesquinho e budista generoso. Mas isso foi fruto de uma ardilosa, sórdida e cuidadosa campanha para humilhar, desprezar os judeus. Sabe aquela brincadeirinha sem graça? Eu já falei que é sem graça, tá, gente? Para você nem rir. Estou brincando, fica à vontade. Sabe aquela brincadeirinha sem graça assim? Crente não bebe, mas come pra caramba. Eu falei que era sem graça, gente, vocês riram. Gente, olha só. Isso aqui faz parte desse processo de ridicularização dos cristãos. O que vão falar contra um cristão de verdade? A pessoa é cuidadosa, ela é temperante, ela se esforça para ser correta diante da lei, ela se esforça para amar até mesmo os inimigos, ela não fala palavrão, ela não se embebeda, ela não se prostitui, ela procura levar uma vida reta, se esforça para isso. O que você vai falar de um cristão? Não encontro nada para falar deles. Essa aí é boa. Eles não bebem, mas comem pra caramba. Gente, é uma maneira de ir plantando essa ideia. E daqui a pouco você fica achando, até os cristãos mesmo, todo cristão, olha só, come pra caramba. Não, gente, come como qualquer outro. Né? Vai numa festa do seu condomínio, vê se os caras lá não vão comer muito mais do que os cristãos. Mas isso faz parte da campanha. Vamos achar alguma coisa que venha ridicularizá-los. Agora, quando esse juiz autorizou a chamada cura gay, e aí eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, o próprio nome cura gay já foi dado de maneira ardilosa, de forma a ridicularizar aqueles que querem ajudar quem tem tendências homossexuais a se verem livres dela. Em momento nenhum, os psicólogos envolvidos nesse processo, que querem ajudar as pessoas a abandonar a homossexualidade, eles em momento nenhum mencionam a cura gay. Nós cristãos, o que pensamos disso? Nós temos certeza de que não existe cura gay, porque gay não é doença, gay é pecado. Ser gay é perversão, como é perversão o adultério, como é perversão a pedofilia, zoofilia, bestialidade, enfim, é mais um tipo de pecado sexual, como qualquer outro pecado. Então já deram o nome de cura gay com a intenção de ridicularizar, de enfraquecer aqueles que defendem a ajuda àqueles que querem abandonar esse tipo de comportamento. Mas veja só, a Globo se apressou a, tão logo o juiz ter dado essa ordem,
para que as pessoas que querem ser ajudadas possam ser ajudadas. Você acredita? Gente, olha que coisa mais maluca. Precisou que um juiz desse uma ordem para que as pessoas que querem ser ajudadas possam ser ajudadas. Olha que coisa mais maluca. Pelo amor de Deus. Quer dizer, eu quero ser ajudado, né? É só um exemplo que não tem nada de realidade nisso. Né? Tenho tendências homossexuais, mas eu não consigo viver com esse sentimento. Eu quero ter sentimento de homem. Né? Aí eu procuro um psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia proíbe que os psicólogos tratem esse tipo de pessoa que pede ajuda dessa maneira. Eles são proibidos pelo Conselho Federal de Psicologia. O Conselho caça a licença de psicólogo daqueles que buscam daqueles que oferecem tal tipo de ajuda a essas pessoas. Então, quando o juiz fez isso, o que a Globo fez? A Rede Globo se apressou a ir a Brasília, atrás da Rosângela Justino. Rosângela Justino foi cristã, ela é cristã, ela foi membro muitos anos da Betaninha. Durante um período ela andou aqui na nossa igreja, nós ajudamos ela durante bastante tempo. A Rosângela Justino é uma psicóloga cristã do mais alto gabarito, uma pessoa extremamente competente, mas o que a Globo fez? Botou alguns repórteres correndo atrás dela, editaram toda a filmagem para passar para o Brasil inteiro a ideia de que aquela pessoa que está buscando a cura gay para terceiros é uma pessoa completamente desqualificada, despreparada, é uma louca mesmo. Olha como ela corre, olha como ela entrou no elevador, olha o que ela está dizendo para os nossos repórteres. É uma propaganda, é uma campanha sórdida, é uma campanha imunda da Rede Globo. É uma campanha digna de todo o repúdio da nossa parte. Eu nunca fui assim, do tipo, não assistam televisão. Mas hoje em dia, a Globo, ela assumiu a defesa dessa linha por algum motivo. Eu tenho minhas desconfianças, mas é só uma coisa íntima. Mas ela assumiu a defesa desse tipo de coisa de uma maneira cruel, sórdida, um lixo. Então, gente, olha só, a que ponto nós chegamos então? Olha o que a sociedade tem pensado. A sociedade tem pensado o seguinte, eu não sei se você sabia, mas se alguém hoje procurar o SUS e quiser fazer uma cirurgia para mudança de sexo, o governo paga com os nossos impostos. Vocês sabiam disso? Eu não vou nem falar para você, se você quiser mudar de sexo, não. Mas assim, se alguém quiser mudar de sexo, basta procurar o SUS, que com o nosso dinheiro, dos nossos impostos, essa pessoa vai poder mudar de sexo. Ela muda o físico todo. Tira lá o que tem de homem e coloca o que deveria ser uma mulher. Fica muito mal feita a cirurgia, mas faz o que a pessoa quer. Vice-versa. A mulher tira o que tem de mulher, bota o que deveria ser de homem, fica péssimo, aquele genérico, mas tudo bem, é o que ela quer, e o SUS faz a cirurgia. E a sociedade acha isso muito normal, porque a pessoa está sofrendo, né? Afinal, é uma mulher que nasceu no corpo de um homem que nasceu no corpo de uma mulher, sofre com isso, então é justo que o governo use o meu imposto, o seu imposto, para pagar esse tipo de cirurgia. E essa mesma sociedade que pensa, amém, Deus abençoe, é a mesma sociedade que pensa dessa maneira em relação à cirurgia, ridiculariza psicólogos como a Rosângela Justino, por quê? Acham que é totalmente pertinente o Conselho Federal de Psicologia proibir psicólogos de ajudarem as pessoas que querem mudar a sua inclinação sexual. Vê a incoerência? Quer dizer, se eu quero ser ajudado para mudar minha inclinação, o conselho proíbe. Mas se eu quiser fazer uma cirurgia, arrancar tudo e mudar logo o sexo, isso daí é muito legal, você está liberado a fazer. Alguma coisa muito errada está acontecendo. E aí, depois disso, gente,
logo depois dessa situação, mostrando a Rosângela Justino como uma pessoa desqualificada, desequilibrada, transtornada, que não é digna de nenhuma confiança, alguns profissionais altamente competentes já entram com uma propaganda atrás, algo do tipo assim: doença é não amar. Doença é não amar. Então, quem são os doentes? Cara, os doentes mesmo, precisam ser repreendidos. E, se possível, até mortos, são os cristãos. Porque eles não entendem o amor entre dois homens, o amor entre duas mulheres. Eles não entendem que a mulher é dona do seu próprio corpo e tem direito de abortar até 9 meses. Não entendem que as pessoas têm direito de fazer o que quiserem, inclusive fumar droga, cheirar cocaína, fazer o que bem entender em qualquer lugar, na frente de qualquer um, e da maneira como acharem que a loucura deve ser implementada. Então, o problema da sociedade não são os extremistas islâmicos. O problema da sociedade são os cristãos, que têm atrasado toda essa agenda de direitos culturais, de direitos humanos que a ONU estabeleceu. Agora, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: prefiram sempre a verdade, mesmo que isso leve vocês à fornalha. Gente, sinceramente, eu tenho aqui a minha convicção de que a grande tribulação, ela já está começando, ela vai começar por aí. Não vai ser um anticristo que vai sentar no trono, alguma coisa assim, mas, irmãos, olha só, tudo que diz respeito ao fim, biblicamente falando, já se fechou, tudo já se encaixou, não falta nada mais. Próximo passo é Jesus vir. Só que antes de Jesus chegar, vai vir uma grande tribulação, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, gente, vejam o exemplo dos amigos de Daniel. Cuidado para vocês não serem contaminados com essa pressão do mundo. Cuidado para não cederem a toda essa pressão, a toda essa força e se prostrarem diante dos ídolos que estão sendo oferecidos para vocês. Não aceitem atitudes politicamente corretas se essas atitudes vierem a violar o que a Bíblia afirma com toda convicção, com toda firmeza. Prefiram antes ser maltratados pelo mundo, mas serem chamados de amigos de Deus. Prefiram, antes de tudo, que o mundo repila vocês, mas que vocês sejam recebidos nos braços do Pai. Mas não aceitem, irmãos, se prostrar diante de qualquer outro ídolo, qualquer outra ideologia. O mais importante para nós, assim como foi para os amigos de Daniel, não é viver, mas é ser fiel a Deus. Pessoas comprometidas com Deus, elas resistem ao pecado, elas estão prontas até mesmo para morrer, mas jamais a negar a sua fé. Então, gente, quero dizer para vocês o seguinte: nem sempre nós sairemos da fornalha sem nos queimar, nem sempre. Vai acontecer que na sua faculdade você será perseguido, o professor vai te dar nota baixa de maneira injusta. Talvez você queira fazer um mestrado, um doutorado, e você seja impedido pelo simples fato de você ser cristão. Isso já tem sido realidade. Aliás, quero abrir um parênteses aqui. Isso aqui é só uma pincelada em alguns assuntos que vão ser muito bem estudados no próximo fim de semana, que é o fim de semana de treinamento, no módulo O Reino Contra-Ataca. Lá, sim, todos esses assuntos vão ser vistos de maneira muito mais detalhada. Mas eu quero dizer para você que pode ser que na sua faculdade você venha a ser jogado na fornalha e se queimar. Pode ser que no seu trabalho você não aceite ser instrumento de sonegação ou de propina e o seu patrão venha te demitir. Então, o que eu quero dizer é, pode ser que você não consiga sair da fornalha sem se queimar, como eles saíram. Mas, gente, eu quero dizer para vocês, mesmo que vocês se queimem, Deus continuará sendo Deus. Mesmo que você se queime, Deus será sempre Deus.
Em terceira aplicação, tenha certeza de que o Senhor estará com você em todos os momentos da sua vida. Tenha certeza que Deus estará com você em todos os momentos da sua vida. Pode ser que o Senhor não impeça você de ser jogado na fornalha, mas se isso acontecer, Ele vai junto, lá para dentro. As consequências de você levar a sua fé a sério, de você manter seu compromisso com Jesus, de expor os valores cristãos em todos os seus atos, podem ser difíceis, mas você sempre contará com a companhia do seu Deus. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Vê? Ele não impediu de andar no vale da morte, mas foi junto, estava do lado, era companhia íntima. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Mateus 28, 20. E eu, palavras de Jesus aos seus discípulos, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, provavelmente vai acontecer com a gente o que aconteceu com esses jovens. O quarto homem na fornalha só se tornou visível, real, palpável, íntimo, depois que eles estavam lá dentro. Quarto homem só se tornou visível para eles depois que eles estavam dentro da fornalha. Somente quando nós caímos lá dentro, somente quando nós passamos por períodos assim, é que nos fortalece a consciência, a confiança de que o Senhor, o Todo-Poderoso, está mesmo do nosso lado. Nunca duvide, o Senhor está para sempre ao nosso lado. Conclusão. Gente, eu saí daquela ênfase tradicional de focar o livramento dos amigos de Daniel da fornalha, para poder analisar com vocês essa pressão que eles sentiram, que eles sofreram, diante da decisão que foi colocada diante deles. Porque isso, gente, é algo muito real nos dias atuais, é algo muito parecido com aquilo que nós temos visto e já temos vivido. Parece que a tolerância para tudo nesse mundo, menos para que os cristãos exerçam a sua fé. No caso deles, Deus os livrou do poder do fogo. Mas se não estivesse livrado, Ele continuaria sendo o seu Deus. Gente, olha o que nós vimos aqui. O poder desses déspotas lunáticos, o poder desses reis malucos, o poder dos tiranos, sempre vai encontrar o seu limite na determinação dos servos de Deus. O poder dos déspotas sempre vai esbarrar na fidelidade dos servos de Deus. Se você tiver que escolher entre o ídolo e a fornalha, não hesite. É incomparavelmente melhor a fornalha com Deus do que o ídolo acompanhado de toda uma existência de vergonha e de tristeza. Vamos orar, gente? Senhor, capacita a gente para quando esse momento chegar, ou esses momentos chegarem, que o Senhor nos conceda da Tua graça, da doce presença do Teu Espírito Santo, do poder e da unção do Senhor, para que a gente consiga fazer a opção correta. Livra-nos, Senhor,
de nos acovardarmos, livra-nos de mostrarmos fraqueza de caráter, de convicção, uma fé dúbia, uma fé frouxa, mas ajuda a gente, Senhor, a quando formos pressionados, a quando tivermos que nos posicionar, ajuda-nos a fazermos isso da maneira correta, da maneira certa, de maneira que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus é que nós oramos e que nós te pedimos. Amém.